Ora então, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais uma sessão de Geek Magazine. Hoje temos connosco o Mário, da Legião 501, e vai-nos falar um bocadinho do que é esta coisa da Legião 501. Mário, muito obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado eu pelo convite. E por estares aqui connosco hoje nesta sessão de Geek Magazine. Obrigado também a quem nos está aqui a ver e à FNAC também por nos ter cedido aqui este espacinho aqui para o nosso podcast. Mário, então vamos a isto, vamos começar. Fala-nos então um pouco de ti e como é que surge a Legião 501 na tua vida, como é que iniciaste este percurso e também o que é a Legião, não é? Certo. Então, antes de mais agradecer o convite, para mim é sempre um privilégio poder estar a falar sobre a Legião 501 e obviamente também sobre Star Wars, porque uma coisa e outra estão associadas, obviamente. Curiosamente, ao contrário de muitos fãs da saga, eu não sou um fã desde criança. Entrei já muito tarde na saga Star Wars e quando pesquisei mais depois sobre tudo o que envolvia os filmes e as possibilidades relativamente ao universo criado pelo George Lucas, descobri esta organização que é a Legião 501. Descobri também que tinham presença em Portugal. O meu primeiro contacto com eles, curiosamente, foi através de um passatempo que eles promoveram na FNAC que afinal foi na FNAC do Colombo, com o Nuno Marco e o Mário Augusto como júris, por ocasião do lançamento dos filmes em Blu-ray. Na altura ainda 6 filmes apenas em Blu-ray. Então lá fui eu a Lisboa, participei nesse passatempo e fui lá a Lisboa e tive o meu primeiro contacto até direto com a malta da Legião, alguns dos quais hoje são meus companheiros ainda na Legião 501 e mantêm-se desde então. Para explicar o que é a Legião, eu se calhar vou aqui pegar numa expressão inglesa que eles remetem para os 3 Cs, eu prefiro 2 Cs e um S. O primeiro é costuming, ou seja, se calhar haverá mais pessoas a ter a ideia do que é se eu falar em cosplay, mas pronto, fazemos aqui um pouco só a diferença por uma questão, se calhar, linguística. Costuming porque um dos requisitos para pertencer à Legião 501 é ter um fato com qualidade cinematográfica, ou seja, que seja uma réplica com qualidade cinematográfica de um vilão ou de uma personagem moralmente ambígua da saga Star Wars. Esse é um dos requisitos. Depois, o outro C é de comunidade, ou seja, nós somos uma comunidade de fãs, e este C, que eu ligaria depois até o S, é também comunidade e solidariedade. Porque uma parte muito importante daquilo que é a nossa missão, além de cultivar, obviamente, o gosto por Star Wars e pelo costuming, é também a vertente solidária, em que participamos com frequência em iniciativas que visem ajudar instituições de solidariedade, associações de solidariedade, ou até através de visitas a pediatrias em hospitais ou a outras instituições que envolvam e de acolhimento de crianças, por exemplo. Por isso estes 2 Cs e um S são assim o grosso da nossa missão. E como é que, além de ter o fato, eu imagino, por exemplo, quando contactamos com a Legião, começa a surgir aquele bichinho. Como é que uma pessoa consegue, imagina que alguém que está aqui quer fazer parte da Legião, quais é que serão os passos a tomar para conseguir entrar? Bem, o primeiro passo eu acho que é mesmo a abordagem junto da Legião, através dos nossos fóruns. Nós temos um fórum que é o nosso canal oficial de comunicação. Porquê? Porque é a forma mais fácil também de perceber o que é que envolve a construção ou aquisição de um fato que permita entrar na Legião 501. Ou seja, quando eu digo que estamos a falar de fatos que sejam réplicas com qualidade cinematográfica, isto coloca de parte um conjunto de fatos que podemos comprar em qualquer loja ou até fazer em casa, que não desvalorize de modo algum, são também uma parte importante e permitem também muitas horas de diversão, mas não são aquilo que nós procuramos na Legião 501. Nós temos... É uma organização a nível internacional e nós temos critérios que são estabelecidos internacionalmente e que procuram garantir que existe um padrão de qualidade que seja mantido, seja aqui, seja nos Estados Unidos da América,
ou Uma na China. standardização, Sim, por de assim certa dizer. forma, haver aqui um padrão de qualidade que consigas encontrar em qualquer em qualquer fato de um membro da Legião 501. Ou seja, procurarem um contacto com um membro, procurarem também aquilo que são os destacamentos, que é, dentro da organização da Legião 501, a organização que separa os diferentes fatos por categorias de personagem. Ou seja, nós temos por exemplo, que foi o primeiro que eu integrei, que é o destacamento, o Flagship Eclipse, que é sobre as personagens, dedicado às personagens daquilo que era antigamente o universo expandido. Ou seja, a minha primeira personagem na Legião 501 foi o Darth Nihilus, do KOTOR 1, o Knights of the Old Republic 1, e daí ter integrado esse destacamento, que tem uma vasta biblioteca de informação que qualquer pessoa pode consultar. E depois lá está o destacamento e aquilo que é a sua organização regional, neste caso a nacional, não é? A portuguesa, para perceber aqui perto, tendo em conta a personagem que quer fazer, não é? Ou gostaria de construir, ou adquirir, o que é que lhe é aconselhável fazer. Ou seja, há muitos caminhos a percorrer, é difícil dar só um caminho correto. O que nós dizemos sempre é: falem com alguém antes de adquirir qualquer coisa. Às vezes estamos a falar de investimentos que podem ser mais ou menos avultados e não queremos que ninguém esteja a gastar dinheiro desnecessariamente para cumprir um objetivo que à partida não seria possível. Ok, ou seja, aí nessa parte da organização, pelo que estou a perceber, há duas grandes vertentes, que é a vertente de escolhemos um personagem, temos um destacamento, Certo? somos de uma região de Portugal, temos aí outra... Sim, ou seja, a organização da Legião 501, temos a Legião 501 a nível internacional e depois temos duas formas de divisão. Lá está, a que eu já falei, através dos destacamentos, a área temática, por assim dizer. Temos aquela que eu referi, das personagens do universo expandido, temos outra dedicada aos Sith Lords, temos outra dedicada aos Stormtroopers, aos povos do deserto, que também é outro destacamento a que eu pertenço. Temos depois as divisões regionais, ou seja, além da internacional, depois tens a nível nacional, que pode ser ou um outpost, que é quando tens agora não me recordo se é 20 membros, mas pronto, tens ali um limite de membros. Depois, quando chegas a outro número de membros, transitas, ou podes transitar para Garrison, e tens também os squads, que são, ou seja, organizações regionais dentro de uma Garrison, num país, por exemplo, como Espanha, que tem já centenas de membros e tem também uma extensão enorme, aí eles depois têm organizações também já regionais. Nós, em Portugal, temos apenas a Portuguese Garrison, desde 2019, que conta neste momento com cerca de 36 membros, alguns com mais atividade que outros, obviamente, mas qualquer membro em Portugal integra à partida a Portuguese Garrison. É uma forma interessante e engraçada de dividir, porque além da parte regional que te divide e inclui automaticamente nesses esquadrões, nesses locais, depois tens também essa parte, a parte temática, que podes estar regionalmente no mesmo Garrison, mas depois, pelo fato que tens, pelo costume que tu fizeste, fazes parte de um destacamento totalmente diferente. Ou seja, estás em ambos, mas sim, ou seja, tens contacto sempre com os membros daquilo que é o teu país, ou da tua região, não é? E aí estabeleces essa ligação para a participação nos eventos, por exemplo, mas depois tens também, de certa forma, uma comunidade internacional que também pode servir de apoio na construção até ou do fato, ou em alguma melhoria, ou até em alguma ideia de outro fato que tu queiras fazer. E como eu dizia, nós temos muito hábito de criar nos fóruns, principalmente nos de destacamento, uma coisa que são os work in progress, trabalho em progresso, que permite acompanhar o trabalho desenvolvido pelos membros a nível internacional ou por candidatos a membros, que também acaba sempre por ser um processo fascinante acompanhar esse processo de construção. Há malta muito imaginativa a desenvolver fatos, às vezes a criar soluções imaginativas para fatos que já existem e às vezes até, e nós temos assistido muito a isso agora com a quantidade de novos produtos que está a sair de Star Wars, filmes, BDs, jogos, a desenvolver fatos baseados em personagens novas, algo de raiz, que também acaba por ser um processo muito interessante de acompanhar. Qual é que é mais... o que é que é mais fácil? É encontrar um fato
já feito e que sirva o nosso propósito, ou fazermos o nosso próprio? Depende muito de pessoa para pessoa, nem todos têm a mesma habilidade. Eu diria que eu não desvalorizo nenhuma das formas, ou seja, quem tem a capacidade de construir um fato mais ou menos de raiz, acho que é um processo criativo que é muito salutável e acho que é incrível que o consigam fazer. Quem não tem essa capacidade também não deixa de ser o seu trabalho, que depois permite adquirir o fato, e isso obviamente também acaba por ser uma outra forma de conseguir cumprir o requisito, e acho que também é espetacular que o consigam fazer. Lá está, temos pessoas que passaram por processos muito diferentes. Dar só aqui uma nota, como eu dizia, nem tudo o que nós vemos à venda corresponde ao padrão que permite entrar na Legião 501, mesmo entre membros, ou seja, comprar um fato que tenha sido aprovado, e há pessoas que depois decidem ou abandonar ou desistir de determinado fato porque não lhes é confortável, qualquer que seja o motivo. A aprovação de um fato por um membro não garante necessariamente a aprovação de um fato por outro membro. Lá está, aquele fato tem que estar adaptado à tua pessoa. Nós temos pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas mais fortes, menos fortes. Tudo isso tem que estar... ou seja, o fato tem que se adaptar à pessoa. Ok. Faz sentido e leva-nos aqui a... Acho que só nos fatos podíamos estar aqui o resto do dia à conversa. Sim, nós temos uma livraria, por assim dizer, uma lista enorme dos fatos que permitem aceder à Legião 501. Já agora nós temos estado a falar da Legião 501. Eu acho que também não seria justo deixar de falar, como eu disse, a Legião 501 é dos vilões ou das personagens moralmente ambíguas de Star Wars, mas existe também uma organização para o lado light da força, não é? Os Jedi, os heróis da saga Star Wars, que é a Rebel Legion. Existem também depois outras organizações, nomeadamente os Mandalorian Mercs, que se especializaram só em personagens inspiradas, lá está, nos Mandalorianos, não necessariamente neste que nós temos agora, mas pronto, começaram com o Boba Fett e a partir daí outros Mandalorianos foram surgindo na saga Star Wars. Existem depois outros grupos que, não querendo obviamente tirar importância aos mesmos, têm menos implementação, se calhar fora de alguns países. Por exemplo, em Portugal só existem estes dois com presença autónoma, ou seja, a Rebel Legion e a Legião 501, e depois existe um ou dois membros, penso eu, dos Mandalorian Mercs, que por uma questão de números são associados à Espanha, mas a Espanha aqui, neste caso, ficou ainda com Portugal. Pode ser que se aparecerem número suficiente, Portugal possa também desenvolver um grupo autónomo de Mandalorian Mercs. E como é que depois trabalham esta parte da questão, e tu falaste, e eu acho que é uma das questões mais bonitas da organização, e que nós temos estado aqui a ver as fotos a passar, que é essa questão mesmo solidária, essa questão de ir visitar as crianças que estão internadas nas pediatrias. Como é que tudo isto se desenvolve? Bem, faz parte, ou seja, daquilo que é o espírito da organização desde o início. Posso dizer que, em concreto, e naquilo que eu tenho acompanhado, é um trabalho, muitas vezes, de insistência. Ou seja, em Portugal, a Legião 501 não é muito conhecida ainda, quero acreditar que ainda, o que faz com que, muitas vezes, o primeiro contacto nem sempre, se calhar, seja recebido da forma que nós gostaríamos, o que eu também compreendo, obviamente. Uma pediatria não é um local que, ou outro género de instituições, pela natureza do trabalho que lá é exercido, se permita receber qualquer grupo de pessoas. Então, o que é que nós fazemos? Muitas vezes um trabalho de insistência, de contacto, enviar fotografias de outras experiências passadas que já tivemos, porque obviamente ajuda a dar ao interlocutor a perceber que nós não estamos ali a cair de paraquedas, que há esta experiência, nós temos protocolos estabelecidos para visitas a hospitais, a pediatrias, e no fundo, lá está, é tentar abrir sempre uma porta que nos permita depois fazer essa visita. Depois é o trabalho de conciliar datas, e concretizar. E aí posso efetivamente dizer que é efetivamente o mais especial de pertencer à Legião 501. É cada vez que chegamos, em concreto, pronto, tem sempre outro impacto, mas chegamos a uma pediatria de um hospital, ver aqueles olhos pequeninos das crianças a abrir e por momentos poderem esquecer qualquer que seja a dor e o problema que as levou ali, e serem transportados para um universo diferente do seu,
E eu acho que ver aqueles sorrisos, ver aquelas caras, pronto, para nós é o mais importante. E não só, obviamente também, mesmo os pais e até os profissionais, sentimos que é sempre um momento um pouco diferente e que nós também gostamos de realçar isso junto deles, que também poder-lhes proporcionar também a eles, que lá está, que trabalham num local, principalmente quem trabalha com crianças, acredito que seja algo muito exigente, poder também proporcionar-lhes um momento um pouco diferente. Levar momentos especiais e amenizar um pouco o ambiente, sim, muitas vezes. Essa é a ideia. Mas lá está, fazemos também outro género de coisas, dentro daquilo que é a comunidade e solidariedade. As visitas a pediatrias são só um exemplo. Nós também, mesmo quando estamos, por exemplo, em contexto muitas vezes de convenção de cultura pop, procuramos ainda assim integrar a componente da solidariedade junto do nosso stand, ou da nossa presença, levando, por exemplo, uma instituição connosco que aproveite ali o fluxo que às vezes gera à nossa volta para tirar fotografias, para fazer alguma recolha, por exemplo, de fundos. Ou seja, as fotografias obviamente são sempre gratuitas, não cobramos nada, mas que permita, pronto, alguém de uma determinada instituição de solidariedade apresentar-se e, com isso, através disso, poder eventualmente promover a recolha de fundos de solidariedade. Sempre diretamente. Nós nunca mexemos com dinheiro, é sempre diretamente entre a instituição e quem queira fazer a doação. Também temos, por exemplo, outro género de iniciativas. Temos estado nos últimos 3 anos uma missão que eu considero que é muito bem sucedida com a Associação Oncológica do Algarve na marcha corrida que eles promovem em Tavira. O que é que nós fazemos lá? É muito simples, estamos no fundo a tirar fotografias também com os participantes ali nos momentos antes da corrida. É uma forma de criar algum dinamismo à volta de um evento que já tem muito dinamismo, é verdade. Eles já têm um evento espetacular, ainda que nós não estivéssemos lá, nós gostamos de acreditar que ainda assim podemos acrescentar algo um pouco diferente para as pessoas que lá estão. Também já estivemos, por exemplo, com uma associação que é a Cabana da Meia-Noite, espero não estar a enganar-me no nome, que será, ou seja, dedicada à questão dos gatos abandonados. Uma coisa tão simples como eles foram fazer uma iniciativa a uma escola e nós fomos com eles, lá está, para tornar uma iniciativa junto de um público infanto-juvenil, que seria uma palestra, em algo que, se calhar, lhes ficasse um pouco mais na memória, associada à nossa presença, a mensagem que eles quiseram, obviamente, transmitir. Sim, que na parte da marcha corrida, quem vai participar e quem vai correr já sabe o que é que vai. Mas, se calhar, quem está a passar na rua diz, pá, o que é que se passa ali? Também, claro. Vê a Legião e diz, pá, deixa-me ir ali ver o que é que se passa. E, se calhar, no ano a seguir, já vai participar na marcha porque já se apercebeu que acontece alguma coisa. Certo, sim, tem sempre esse fator de apelo. Já agora, permitir só aproveitar, para quem nos estiver a ver e a ouvir, que se estiverem ligados a uma associação, a uma IPSS, o que seja, sintam-se à vontade para nos contactar, para contactar a Legião 501. Nós não garantimos que possamos sempre fazer o desafio que nos lançam, às vezes porque não nos é possível, outras vezes por uma questão de disponibilidade, uma vez que nós somos todos voluntários, mas ainda assim lancem-nos o desafio e nós veremos sempre e veremos até onde é que podemos ir para concretizar essas sinergias e essas possibilidades, porque nós estamos cá de facto é para vestir os fatos e para nos divertir e divertir os outros também, obviamente, através dos fatos. É para isso que nós estamos cá. Os fatos, eu pelo menos não comprei os meus para ficarem guardados num baú e quanto mais oportunidades tiver de os vestir, podem acreditar que vou tentar aproveitar. Por isso já sabem, quem depois estiver a ver, ou quem estiver aqui a ver e a ouvir, se tiver contactos, ponha os desafios. Pronto. Passando aqui um bocadinho à frente e saindo aqui um bocadinho da Legião e discutindo aqui agora um bocadinho Star Wars, não é? Que é tudo isto que nos une e que tivemos há pouco tempo o famoso dia 4 de maio, o May the 4th, que faz a analogia para May the Force. Como é que devemos viver e celebrar este May the 4th? Eu acho que devemos celebrar com alegria e num ambiente de festa. Eu acho que qualquer oportunidade para celebrar Star Wars é sempre algo de aproveitar. Tenho pena que ainda não seja considerado um feriado, pelo menos para nós, que somos fãs declarados, seria sempre bem-vindo também essa possibilidade. Mas eu acho que principalmente numa altura em que temos a sorte de ver continuar a sair material de Star Wars, a ser publicado, jogos, livros, filmes, séries, eu acho que é com entusiasmo, pessoalmente, também que devemos encarar isso, e principalmente porque eu acho que
como é que eu ia dizer, cada lá está produto novo que sai é uma oportunidade de novas gerações encontrarem Star Wars, cruzarem-se com este universo fantástico que foi criado em 77, mas que consegue manter-se atual e criar coisas novas. E eu acho que só por isso vale a pena continuar a celebrar o 4 de Maio e todos os outros feriados de Star Wars que possam surgir. Sim, porque além de toda a franquia e além de todos os produtos e tudo o que sai, temos também todo aquele espírito de Star Wars que está embutido nas histórias e que nos passa muitas mensagens e valores. Sim, eu diria que sim. Eu diria que essa é até se calhar uma das características de Star Wars que faz com que seja tão... Ou seja, permita ter um grupo de fãs tão heterogéneo. Tem, obviamente, a questão do espaço, não é? A questão do sci-fi, que também, obviamente, em 77 cativou muita gente, como continua a cativar. O espaço continua a ser um objeto de fascínio para... Não vou dizer para toda a gente, mas para muita gente, obviamente. Mas depois também tem essa ligação, o misticismo, aquela a história mais antiga de sempre do bem contra o mal, que está presente. E depois lá está, fora dos filmes e até nos filmes, um conjunto de dilemas morais que vão sendo apresentados e de histórias que são apresentadas que permitem que facilmente nos possamos rever numa outra personagem, numa outra realidade e fazer, lá está, como eu dizia, que Star Wars, apesar de tudo, continua a ser algo atual e a cativar gerações depois de tantos anos. E tu, com uma entrada no universo Star Wars, pronto, estavas-me a dizer que não entraste logo em criança e não começaste a gostar de Star Wars logo de cedo. Qual é que foi naquele momento em que fizeste o giveaway ou foi um bocadinho antes? Não, foi um bocadinho antes. Já, ou seja, comecei a ver, mas foi próximo. Eu acho que terá sido, se calhar, no verão, há uns meses antes, que terei começado a ver os filmes, e isso depois foi em outubro, e acabei logo por participar. Curiosamente, o meu primeiro contacto com Star Wars terá sido um daqueles filmes que muitas pessoas hoje parece que se esquecem, que integra, no fundo, o universo de Star Wars, que era o dos Ewoks, a Caravana da Coragem. Terá sido, se calhar, um dos meus primeiros contactos com aquele universo. Só mais tarde, obviamente, que eu já conhecia a história, não é? Era difícil chegar à idade adulta sem conhecer muito do que era a história de Star Wars. Mas só depois é que tive, lá está, a curiosidade de ir efetivamente ver os filmes. E efetivamente cativou-me do ponto de vista cinematográfico, sou um fã de cinema, cativou-me também do ponto de vista da história, e depois já, à medida que pesquisei, encontrei, lá está, todo o universo expandido, porque eu acho que nisso o George Lucas foi fantástico, ou seja, a criação não apenas daqueles filmes ali encerrados em si próprios, mas na criação de todo um universo que permitia depois expandir o seu lore através de muitos outros meios, e nós vimos-lo acontecer através de cómics, através de livros, através de videojogos, através de séries. E eu achei efetivamente isso fantástico, e é uma das coisas que mais me manteve, se calhar, de certa forma, atraído pelo universo Star Wars, e que me fez depois ir pesquisando mais e até, pronto, satisfazer essa curiosidade. E a nível de filmes, nós temos hoje em dia, e vive-se uma grande ambiguidade, há aquelas pessoas que gostam muito da trilogia antiga, da primeira, há uns que gostam da prequela, e outros que dizem que a nova trilogia não devia existir. Eu respeitosamente discordo. Lá está. Eu tenho uma perspectiva, se calhar, um pouco diferente, porque como não entrei em miúdo na saga Star Wars, não tenho uma visão, se calhar, tão nostálgica do que se calhar essas pessoas têm. E eu compreendo isso. Lá está. As pessoas criam expectativas. As pessoas, quando se ligam a alguma coisa, criam expectativas, e essas expectativas, muitas vezes, principalmente no que diz respeito à criação de conteúdos, sai frustrada, porque é impossível, ou seria muito difícil, que a nossa visão se encontrasse posteriormente refletida num filme, numa série, no que fosse. Então eu compreendo porque é que as pessoas que cresceram com a saga, ou seja, com o episódio 4, 5 e 6, que estreou o primeiro em 77, porque é que se sentiram tão chateados quando sai em 99 a Ameaça Fantasma e depois temos o episódio 1, 2 e 3. Como compreendo, de certa forma, como parece que as pessoas esqueceram do fenómeno que foi o ódio, entre aspas, se calhar não entre aspas, infelizmente algum ódio mesmo,
em relação às prequelas e depois transportaram até isso para as sequelas. Como eu dizia há bocado, eu acho que o facto de termos conteúdos novos a sair, que permitam novas gerações ligar-se ao universo Star Wars, eu acho que é algo positivo. Eu, pessoalmente, tento sempre que algo que eu não gosto, eu também compreendo que nem tudo é feito para mim. Nem tudo o que sai de Star Wars tem que ser feito à minha medida e para eu gostar necessariamente. E obviamente que há coisas que eu gosto mais do que outras, há coisas que eu não gosto particularmente, mas não há mal nenhum em que outra pessoa goste. Eu acho que nós partilhamos um gosto por Star Wars enquanto franquia no geral, enquanto universo. Eu acho que é isso que nos deve aproximar e procurar é motivos para nos aproximarmos e não para nos dividirmos. Porque se procurar motivos para dividirmos, acho que o mundo real já tem demasiados e não precisamos de os encontrar no universo, que apesar de tudo é um universo de fantasia no espaço, como é Star Wars. E qual é que é o teu filme favorito? É assim, lá está. O meu filme favorito, sem desprimor por qualquer nenhum dos outros, é o episódio, é o quinto, o Império Contra-Ataca. Eu acho que é o filme que, do ponto de vista, lá está, cinematográfico, melhor conjuga duas visões muito distintas do que o universo Star Wars podia ser, e depois a forma como a história também é contada, para mim, é efetivamente o que eu mais gosto. Mas isto lá está, numa escala que, se este, imagina, é o 10, os outros andam ali todos entre o 7 e o 9.9. Não desgosto particularmente de nenhum filme Star Wars, aprendi a gostar de todos, ainda que de forma diferente, admito, mas desfruto a ver todos. E lá está, por exemplo, o Rogue One, fora destes 9 capítulos, para mim é também um filme fantástico. Eu acho que para mim o Rogue One deve ser o meu 10. E não há mal nenhum nisso, lá está. Também acho que não há mal nenhum. E eu acho que é o filme que faz a ligação entre os dois, as duas trilogias, e nos dá aquele impacto mesmo de quando nós nos apercebemos do final e que o final é aquele. Certo. E eu senti que foi corajoso, porque sinceramente não estava à espera. Não estava à espera, pronto, estamos a falar já da saga pós-aquisição, não sei, podemos dizer marca, pela Disney, e havia muitas dúvidas, ou seja, como é que o filme iria acabar, ou seja, o que é que iria acontecer, e acho que foi corajoso aquele fim, porque pronto, deixou-nos assim, pelo menos a mim na altura deixou-me surpreendido. Eu ultimamente tenho tentado ver o mínimo possível de trailers, teasers, para recuperar como é que eu ia dizer, a surpresa no cinema ou em frente ao ecrã. Porque acho que é uma coisa que hoje se perdeu um pouco com facilidade em ter acesso a teasers, trailers que vão sendo lançados. Sim, e às vezes acabamos por perceber cenas e ver, e há certos filmes e certos teasers em trailers que acabam por mostram aquelas cenas pico, e nós quando chegamos a elas no filme, afinal o pico era isto e não havia mais nada além disto. Sim, alguns acabam por ser um pouco reveladores. Não é que eu lembro-me quando era miúdo e ia buscar os VHS ao Clube Vídeo, às vezes era o contrário. Depois via o trailer, ia buscar o filme e não tinha nada a ver. Também era um pouco, às vezes, um sentimento de frustração. Mas também revelar tudo, também não acho que é a melhor lógica. Sim, mas hoje em dia também temos esta... Lutam todos por uma atenção mínima e fugaz, por isso, sim, claro, quanto mais conseguirem cativar no trailer, mais garantido é que tenham depois as receitas. Não, eu compreendo. Pessoalmente é que tento afastar-me um pouco para, lá está, ter um pouco o efeito de surpresa no cinema. Relativamente, e saindo dos filmes, indo para outro material de referência. Falamos nos cómics, temos também novels sobre Star Wars, temos mais recentemente as séries, temos os jogos que já vêm lá de uma longa data. Qual é que dirias que é assim, um material de referência para um fã que queira inteirar-se num período específico ou estabelecer alguma curiosidade? Qual é que será o melhor material de referência a seguir? Lá está, é difícil dizer qual é o melhor. Eu acho que cada pessoa deve procurar aquilo que, dentro do formato que se calhar lhe é mais fácil consumir. Obviamente todas as pessoas devem procurar, como é que eu ia dizer,
desafiar-se a algo novo, mas ainda assim procurar aquilo que acham que está mais dentro do que lhes é fácil consumir. Porque nós temos tido material de muita qualidade a ser feito nos mais diversos segmentos. A nível de séries, temos tido séries fantásticas a sair, também sobre áreas, sobre períodos muito diferentes do universo Star Wars, desde aquilo que seria o equivalente à Old Republic, agora à High Republic, como saiu com o Acolyte, outra série que também não foi propriamente bem recebida pelo público, mas que ainda assim acaba por ser uma série sobre um período específico da saga Star Wars. Temos videojogos, não me recordo agora o nome, mas o do Cal Kestis. Pronto, é o que apresenta o Cal Kestis, já vai no segundo, que também... o segundo New não... Order? Acho que um é o New Jedi Order. Jedi. Pronto. Fallen Order? Isso. Obrigado pela colaboração do público. Mas pronto, o primeiro eu joguei, o segundo não consegui ainda jogar, mas É como eu. gostei bastante, lá está. Também oferece ali uma visão nova sobre um período específico de Star Wars. As séries, como referiste, também têm sido bastante interessantes. Eu vou ser honesto, lá está, se calhar por também gostar tanto do Rogue One, Andor, uma obra-prima, para mim, aconselho toda a gente a ver. Mas ainda assim, quem não quer tanto, se calhar... Rebelião e política. Drama política, ainda assim, lá está, Mandalorian, que vai ter agora o filme a sair ainda este mês de maio, o Book of Boba Fett, a Ahsoka, Skeleton Crew, lá está uma série também para um público se calhar mais juvenil, que a mim também não me deixou de cativar, porque pronto, como cresci a ver filmes como os da Goonies, acho que aquilo recuperava ali um pouco o espírito dos miúdos que se perdem numa missão por esse mundo fora, no caso dos Goonies, naquele caso, por essa galáxia fora. Livros, admito que tem sido uma falha minha, não tenho lido tanto como gostaria no geral, e isso também tem impactos na extensa livraria que tem saído de Star Wars e que eu não tenho conseguido acompanhar, mas sei que tem saído muita coisa boa. Lá está, desde o High Republic até ao período pós-imperial e outras histórias que têm saído muito interessantes. Todas elas, lá está, contribuem para a construção deste universo que antigamente nós chamávamos de universo expandido, agora já não lhe chamamos porque está tudo sob a alçada da Disney e tudo faz parte, de certa forma, da cronologia oficial. Os cómics também, estava-me a esquecer, mas também com histórias espetaculares. E lá está, cada pessoa deve procurar um formato com que se sinta confortável, se calhar um período que lhe diga pelo qual tenha interesse e certamente vai encontrar alguma coisa com que se entreter por horas. Sim, principalmente a pesquisar coisas. Há muita coisa por ver e por saber, principalmente. E depois temos a internet, que a internet como fonte... Sim, há toda a Wikipédia, que é o equivalente à Wikipédia de Star Wars, que é uma fonte incrível para quem quer também saber mais sobre Star Wars, e lá está. Aquilo acaba por ser aquilo que chamamos acho que não é um loophole, mas um rabbit hole, não é? Que facilmente a gente vai clicando depois numa outra fonte e vamos sabendo mais e mais. Sim. Deixo também aberta a possibilidade de quem nos está aqui a ver, se tiver perguntinhas para fazer acerca de Legião ou acerca de Star Wars, queira fazer, basta dizer e pode fazer as perguntas aqui ao Mário. Se alguém tiver alguma pergunta... Então pronto. Mandalorian, que vai sair agora o filme este mês. Tivemos 3 temporadas e meia. Vamos pôr aquele Book of Boba Fett como uma meia temporada de Mandalorian. Quão entusiasmado estás por este novo filme? Estou entusiasmado. Admito que não estou super entusiasmado. Admito que... não sei, a última temporada de Mandalorian já não me cativou tanto como as 2 primeiras. Por isso, lá está, admito que não estou particularmente... Não estou muito entusiasmado, ainda assim quero ver, obviamente, e espero desfrutar também mais desta experiência cinematográfica. E estou certo também será mais uma excelente oportunidade para trazer, se calhar, novas pessoas para o universo Star Wars e, se calhar, até para a Legião 501, porque também vamos certamente ter personagens novas a aparecer, novas armaduras a serem mostradas, que vão abrir portas a que mais pessoas possam criar fatos novos para se juntarem a nós. Por isso,
por esses motivos, obviamente, só por aí valerá certamente a pena. E quero acreditar, obviamente, lá está. Temos uma boa equipa criativa, o cast já o conhecemos da série, e se calhar, se conseguirmos recuperar um pouco aquele espírito da primeira temporada, estou certo que será também um bom filme. Sim, a mim tem uma ideia que especialmente a terceira temporada, com aquele closure relativamente ao planeta natal do protagonista, e que basicamente foi essa a tentativa deles fecharem aquele arco que estava ali em aberto relativamente a Mandalore. E agora vão novamente explorar a dupla, assim como tinham feito o primeiro. E espero eu que seja assim, porque acho que, como disseste, é aquele espírito dos dois, aquela relação entre o Grogu e o Din Djarin que faz com que a coisa funcione. Sim, eu lá está. Foi essa dualidade, lá está, aquela ideia do pai gastado, vamos chamar-lhe assim, protetor, ao mesmo tempo protetor, mas um pouco chateado com o facto de ter de assumir aquele papel, criou ali uma dinâmica que depois traduziu bem no filme. Depois sinto que lá está, a segunda temporada já perdeu um pouco essa ideia e a terceira então sinto que ainda mais. Mas pronto, lá está, não queria mesmo também entrar aqui numa onda negativa sobre o filme. Como disse, espero desfrutar e espero gostar do filme, e espero que toda a gente que está entusiasmada mantenha esse entusiasmo e não deixe de ir ver o filme e que possa desfrutar efetivamente da experiência. Expectativas defraudadas, Também, lá está, também podemos dizer se calhar, cuidado com as expectativas, não é? O filme que vão ver foi concebido por alguém que não foram vocês. Dificilmente aquilo que vocês esperam estará lá 100% reproduzido. Por isso, há sempre cuidado com as expectativas. Pronto. Questões? Ninguém tem questões. Não faz mal. Mais perguntas. Projetos futuros, missões futuras da Legião. O que é que têm por aí preparado? Então, nós já temos algumas coisas em mente, pensadas. No próximo domingo, dia 10, vamos estar da parte da tarde, felizmente posso dizer, porque não é concorrência, é na FNAC, mas de Albufeira, vamos estar lá. Depois vamos estar também dia 16 de maio em Braga, numa corrida promovida agora não me lembro o nome da organização, lamento, mas é pela associação que lança o Pirilampo Mágico, se não estou em erro, e que estão a promover também uma corrida, e nós vamos lá estar. E dia 1 de junho, à partida, estamos a falar nisso, a possibilidade de ir visitar, lá está, a pediatria do Hospital de Portimão. Essas missões, pronto, não as costumamos publicitar, estou aqui a partilhar, mas são num contexto fechado, onde não é suposto que as pessoas vão por nossa causa, obviamente. Provavelmente também, à partida, pelo calendário, quando o episódio sair publicamente, já a data passou, por isso sim. Não há problema. E de qualquer forma, também, ainda bem que falas disso, porque estava-me a esquecer, infelizmente, nós aqui às vezes no Algarve ficamos um pouco de parte, mas vai haver, quer dizer, se calhar não dizer nada, porque não sei se posso dizer, agora que penso nisso, mas pronto, é possível que vão haver coisas lá para cima e que as legiões estejam presentes. É tudo quanto eu posso dizer neste momento. Qual é que é o sítio que, se nós quisermos procurar informação sobre a Legião, podemos encontrar? Onde é que vos podemos encontrar? Hoje em dia, lá está, a internet tem esta facilidade que facilmente permite que sejamos encontrados. Nós estamos praticamente em todas as redes sociais, procurarem por Legião 501 ou 501 ST Legion Portuguese Garrison, encontram-nos. Eu penso que o nosso site é mesmo www. Só aqui pedir ajuda ao público novamente. Pronto, é Legião, mas sem o acento, 501.pt. E essas são pronto, é a forma mais fácil de nos encontrar, e lá depois estarão os links para as redes sociais, fórum, para a Legião 501 Internacional, bem como para destacamentos e tudo mais. Pronto, aqui das minhas perguntas já se escoaram todas. Tenho uma final, que é só para rematarmos aqui a nossa conversa. Queres saber qual é a melhor ordem para ver Star Wars? Não, era que alguém okay. Quer conhecer Star Wars. Qual é que seria o produto que tu recomendavas que assistisse? Lá está. É outra pergunta difícil. Vai depender muito da pessoa que tu queres introduzir a Star Wars. Se tu quiseres dar a conhecer uma
criança, o universo Star Wars, se calhar não te vou recomendar que comeces por ver o episódio 4. Até podes fazê-lo, obviamente, mas se calhar não vai ter o mesmo impacto. Hoje em dia há muitos produtos que são criados para diferentes segmentos de idades e que poderão ser mais apropriados para dar a conhecer o universo, ainda que de forma um pouco mais abrangente. Por isso, lá está. Se a ideia é cativar, quem conhece a pessoa, ou a pessoa que se conhece melhor do que ninguém, saberá, se calhar, escolher, se a pessoa gosta de ler, começar por um livro. Se a pessoa gosta de videojogos, se calhar é mais fácil começar por um videojogo. Se a pessoa gosta de filme, de cinema, efetivamente começar pela saga, pelos filmes. Se a pessoa gosta mais de televisão, se calhar temos muitas séries hoje que também são bastante interessantes. Pronto, fica assim a sugestão e esta forma de analisar, porque também... Se quiseres, já agora também só a sugestão para ver Star Wars, porque é uma coisa que eu gosto muito sempre de partilhar. Eu diria que há 3 formas de começar a ver os filmes. Para quem quer começar pelos filmes, tens a possibilidade que é ver os filmes pela ordem com que saíram nos cinemas, ou seja, começas pelo episódio 4, 5, 6, vês o 1, o 2 e o 3, e depois o 7, o 8 e o 9. O Rogue One, o Han Solo, pode introduzir lá pelo meio ou não, como preferires. Tens depois a outra possibilidade, que é ver pela ordem cronológica dos factos da história, que é ver o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com o Rogue One e o Han Solo lá pelo meio, se quiseres. E depois uma ordem que eu gosto particularmente e que nunca me canso de aconselhar, que é ver o episódio 4 e 5, ver depois o 1, o 2 e o 3 como se fosse uma espécie de flashback, por causa da revelação do episódio 5, que não vou estar aqui agora a dizer para o caso de alguém não ter visto. E depois vês o episódio o 6 e depois, pronto, o 7, o 8 e o 9. Nunca tinha visto essa possibilidade. Há muita malta que desconhece e por isso eu gosto sempre que posso introduzir esta forma de ver. Essa nova forma. Sim. Pronto. Olha, daqui da minha parte, as minhas perguntas acabaram. Acho que aqui do público que nos está a ver também não há perguntas, por isso resta mais uma vez agradecer, Mário. Muito obrigado por ter Obrigado eu, novamente. Muito obrigado por esta conversa. Consegui aprender, conseguimos estar aqui entretidos a falar de Star Wars, que é esta franquia e este universo que nos une a todos e une tanto a nós como a mais gente por aí. E se quiseres podemos agora, depois disto, ir ver o fato que eventualmente vais construir / comprar, como preferires. Não sei se tenho tempo para tanto. O tempo lá está. Nós, como eu dizia, nós somos todos voluntários, não estamos obrigados a um máximo de missões por ano. Temos que fazer só uma missão por ano para manter a qualidade de membro, mas arranja sempre o tempinho para qualquer coisa. Vamos pensar. Vamos pensar nisso, ok. Fica o desafio. Muito obrigado a quem nos esteve aqui a ver e obrigado à FNAC também por este espacinho.